Sejam bem-vindos à Feira do Empreendedor, realizada pelo Sebrae de São Paulo. Sua presença aqui é a prova de sua confiança e esperança em você e no Brasil. Governos não fazem o futuro de ninguém. Cada um com o seu suor é que faz o seu destino e o esforço de todos é que constrói uma nação. Por isso, todos vocês estão de parabéns, trilhando o seu próprio futuro e o futuro do Brasil. Muito sucesso e aproveitem o máximo. Esta feira é para vocês. Do nosso lado para saber o que a gente deveria entregar para o mercado, o que a gente deveria desenvolver de novas soluções para ajudar na tarefa de vocês, que é ter equipes que estejam engajadas, competentes, entregando resultados que vocês esperam dentro dos seus negócios. Essa conversa aqui, ela é um pouco, muito ao ponto de vista da Cato, dessa unidade da Cato, voltada ao segmento corporativo, mas também uma experiência pessoal e até dentro da minha família. Então, eu sou empreendedor e tenho uma pequena empresa de comunicação desde 2003. A minha esposa já empreendeu também na área de estética. Meu pai tem um negócio também já há 25 anos. Então, um pouco da dor e dos anseios, já falar um pouquinho sobre gestão de pessoas, e um pouquinho também do que eu vivi, de que pessoas próximas a mim viveram nessa questão. O assunto é como atrair e reter pessoas nesse novo cenário econômico. Então, a ideia é compartilhar com vocês um pouco da visão nossa sobre os desafios de atração e retenção de pessoas nas suas empresas, colocando no contexto do atual cenário do mercado de trabalho e da economia como um todo. Porque teve uma mudança significativa nesse cenário nesses últimos 12, 18 meses, e isso impacta diretamente no desafio de vocês quando a gente fala de atração e gestão de pessoas. Só para ter uma sensibilidade, quem aqui já tem empresa aberta? Quem já é empreendedor? Ok. Quem está pensando em abrir? A maioria? Tá bom. Então, a primeira... Estamos sem passador, vai ser uma coisa no manual aqui. A primeira coisa que eu queria perguntar para quem já é, e vai ser difícil vocês responderem, mas a primeira coisa que vocês podem falar sobre, pensar, né, sobre qual é o principal desafio, o que é mais importante para a sua empresa ter sucesso, aquela que já está aberta ou aquela que vai abrir. Vocês podem estar falando que eu preciso de produto, preciso de marketing, preciso de capital, pessoas. O principal ponto é pessoas. A gente acredita muito isso na Cato, não só porque a gente oferece ferramentas de gestão, mas é porque dentro da Cato a gente só é o que é por causa do nosso time. Eu só tenho um produto que eu ofereço para o mercado porque tem pessoas que pensam, elaboram o produto, outros que desenvolvem o produto, outros que entregam o produto para vocês e que fazem atendimento. A marca Cato não nasceu do nada. Tem um time de marketing que pensa em toda a elaboração, comunicação, estratégia de comunicação. São pessoas que desenvolvem produtos, estratégias, ações, atendem o cliente. Esse é o principal foco na nossa visão e também na minha visão pessoal, de que qualquer empresa só tem sucesso se vocês investirem nas pessoas que fazem parte da sua empresa. E aí, quando a gente olha um pouco o que é esse trabalho de atrair e gerenciar pessoas, existe um conceito, esse ciclo de gestão de capital humano, e capital humano é uma expressão que é o capital, né, a importância das pessoas para a sua operação. É o principal capital, o principal insumo da sua empresa é o capital humano. Existe um ciclo de gestão dessas pessoas, que começa com o trabalho de atração. Se você precisa começar uma operação, ou você já tem uma operação e precisa fazer uma substituição, é falar, estou contratando, estou precisando de pessoas, quem quer trabalhar comigo? Essa é a primeira etapa desse ciclo. E depois a gente fala um pouquinho mais sobre isso, um pouco mais em detalhes. Mas esse ciclo continua com o trabalho de desenvolvimento. Desenvolvimento é muito atrelado a treinamento, né? A gente pensa em desenvolvimento vou treinar todo mundo. O treinamento padrão que a gente imagina é aquele treinamento bota em sala de aula ou vai lá na internet e faz um curso de alguma informação, alguma habilidade. Essa parte de treinamento ela é a primeira parte de um desenvolvimento de um profissional, que é a parte de competências, que é a parte cognitiva, que é aprender o como fazer. Depois tem o segundo, que é um desenvolvimento de habilidades, que é saber fazer. E o terceiro, que é a questão de atitude, que é querer fazer. Vou dar um exemplo. Eu posso fazer um curso de gastronomia, gosto para aprender a cozinhar. Se eu fizer esse curso,
eu vou desenvolver a competência de cozinhar. Se um restaurante me chamar para trabalhar, qual vai ser o meu desempenho? Nulo. Eu não sei cozinhar. Eu só aprendi numa sala de aula a teoria disso. Eu preciso desenvolver a habilidade de colocar essa competência em prática, que é a segunda parte, que é desenvolver a habilidade de saber fazer. Eu sei como cozinhar, mas eu não sei como é que fez isso. Eu aprendi na teoria. Na prática é o desenvolvimento da habilidade. E o terceiro, que é a atitude. Eu tenho que querer saber cozinhar. Eu tenho que querer cozinhar. Então você pode ter colaboradores no seu time que saibam as competências, sabem fazer, sabem como fazer, mas não quer fazer. Às vezes é a atitude que é mais importante no desenvolvimento do seu time, muito menos a sala de aula, de oferecer o cara como trabalhar com finanças, como trabalhar com certo assunto, mas sim desenvolver o engajamento dele, a atitude dele de realmente querer fazer. O terceiro ciclo é a avaliação. A avaliação tem um monte de coisas que a gente pode falar sobre avaliação, mas talvez o principal seja o que a gente ouve de muitos clientes nossos, o principal ruído entre os funcionários, colaboradores de uma empresa e a empresa é a falta de critérios claros do que é esperado dele. Esse acordo que vocês têm que definir com cada um deles é: eu espero que você entregue dessa forma em tal prazo. Estamos alinhados? Estamos. Muitas vezes uma pessoa é desligada sem saber por que foi, muitas vezes uma pessoa é promovida sem saber por que foi, porque esse acordo não existe de maneira muito clara e muito escrita, muito transparente. Então, a parte de avaliação, a primeira parte para você avaliar um funcionário é que esse acordo seja claro para as duas partes, não só na cabeça de você enquanto dono da empresa, mas também do colaborador. E a terceira é premiar e substituir, ou seja, recompensar aqueles que estão entregando o que foi comprometido e, eventualmente, desligar pessoas que não estão entregando ou que foi comprometido. Se esse compromisso não foi bem estabelecido, esse processo de premiar e, eventualmente, substituir, ele não fica claro. Estou mandando embora, não sei exatamente por quê. E aí, quando você tem uma substituição, você volta para o ciclo de atração. Esse é um conceito bem superficial e básico do ciclo de gestão de pessoas. E a gente está falando muito de gestão de pessoas, e o contexto dessa conversa é muito falar sobre o que está acontecendo no mercado de trabalho, o impacto disso nesse ciclo. E a gente vai olhar agora como que é a questão a importância de gestão de pessoas para as empresas. Essa é uma pesquisa que a gente fez com 480 micro e pequenas empresas, de até 100 funcionários, perguntando qual é o principal problema que a empresa tem, qual o principal obstáculo que ela tem para ser uma empresa de sucesso. E grande parte delas, o segundo item, o primeiro é altos tributos, que eu acho que é um pouco difícil da gente... Deixa eu ver, estamos aqui em 100 pessoas, se a gente fizer uma marcha lá em Brasília, acho que é difícil a gente conseguir derrubar tributo, né? Vamos tentar, né? Estamos tentando ir para a rua. Mas o segundo que é mais apresentado é o desafio, o obstáculo para os negócios das micro e pequenas empresas no Brasil é a atração e retenção de talentos. Quem já tem empresa concorda com isso? É uma dor, né? Essa é uma dor que, daqui em diante, a gente vai falar um pouquinho de algumas visões nossas sobre as tendências desse desafio de atrair e reter talentos, considerando o atual cenário do mercado de trabalho. Esse é o intuito dessa conversa aqui com vocês. Ok? Então, para a gente falar sobre atração e gestão de talentos no atual cenário, primeiro a gente precisa falar qual é o atual cenário. E aí, o atual cenário tem 4 informações. Eu já vou pedir desculpas, que minha formação é engenheiro, tá? Então, eu sou um marqueteiro de mentira. Então, engenheiro sem gráfico não consegue fazer nenhuma apresentação sem gráfico. Temos 4 gráficos, tentei me controlar, mas eu trouxe 4 gráficos para vocês. O primeiro, essa daqui é a série histórica do crescimento do Produto Interno Bruto do Brasil desde 1970. Está um pouquinho difícil de ver, mas ali na década de 70 variava entre 5% e 10%, em 81, 83 teve uma crisezinha, em 90 e 92 também tivemos uma retração, mas os 4 últimos anos ali, que é o nosso passado recente e o nosso presente e o nosso futuro próximo, são de 2014, o Brasil ficou estável, cresceu 0%. 2015, a prévia do Banco Central que saiu anteontem é que nós recuamos no ano passado 4,08%. A previsão da OCDE
para o nosso próximo ano, para esse ano, que é 2016, é menos 4%. E para o ano que vem é 0%. Isso é importante estar na nossa visão, porque nós tivemos um ano difícil ano passado. Quem teve empresa, imagino que tenha passado por algumas dificuldades. Esse ano será um ano talvez até pior que o ano passado. E a recuperação não virá em 2017. Esse é um recado claro, que isso impacta diretamente, inclusive, na questão de atração e gestão de pessoas. A perspectiva das pessoas é essa. O mercado nosso, a economia nossa, não tem perspectiva, segundo os agentes econômicos, de recuperar nem esse ano, nem no ano que vem. Teremos 4 anos de estagnação ou recessão, pelo menos. Ok? Tudo bem, isso aparece toda hora, Jornal Nacional, televisão, etc., mas é bom a gente ter claro quais são esses números. O segundo dado, esse é um dado que explica um pouco o que aconteceu no Brasil e a dificuldade que vocês eventualmente têm enfrentado em trazer pessoas todos os últimos anos. Tá? Esse é o dinheiro da folha salarial do Brasil. É a soma de todos os salários de todos os brasileiros de 97 até 2015. Então, a primeira parte desse dinheiro que entra na economia por meio de carteira de trabalho assinada, de 97 até 2003, ele esteve estável. Ok? De 2003 até 2014, ele aumentou aproximadamente 3 vezes. O dinheiro que era injetado na economia por meio de folha salarial, carteira assinada, triplicou nesse período de 2004 até 2014. Por que triplicou? Folha salarial significa número de pessoas com carteira assinada e os salários dessas pessoas, certo? Nesse pico, a gente teve um aumento muito grande da formalização da mão de obra e muito mais pessoas entraram no mercado de trabalho. O número de carteiras assinadas no Brasil aumentou muito, a gente vai ver depois. E os salários médios do brasileiro, todos nós que estávamos ou estão no mercado de trabalho, tivemos ganhos reais nos últimos 10 anos. Principalmente pelo aumento do salário mínimo, que sempre estava sendo aumentado acima da inflação. Quando a gente olha aquela curva, já no comecinho de 2015, a gente já começou a observar a partir de março do ano passado, que o dinheiro começou a cair, porque tinha menos carteiras e depois de um tempo também começou a cair o salário. Testa, por que isso é importante para mim? Ele é importante de acordo com o que a gente vai ver agora na quebra desses dados nos 2 próximos slides. O primeiro slide, ele mostra o acumulado, a criação de novos postos de trabalho no Brasil, no acumulado de 12 meses, de 2002 até 2015. Vocês estão vendo essa barriguinha aqui, ó? Deixa eu ver se eu consigo. Essa barriga aqui foi aquela crise de 2009, que teve lá um solavanco da economia mundial, mas mesmo assim a gente criou postos de trabalho no Brasil. Tinha mais contratações que demissões. Quando a gente olha essa série de 13 anos, qual é a leitura? Vocês, quem acompanha notícias, já viu uma parte desses números, talvez não tenham visto quão intensa é essa queda. Nunca tivemos uma retração do mercado de trabalho tão forte quanto aconteceu nesse ano. Nós fechamos dezembro com 1,5 milhão de carteiras de trabalho a menos do que tínhamos em dezembro do ano passado. O Brasil tem algo como 50 milhões de pessoas com carteira de trabalho assinada. Esse é o tamanho da perda do trabalho. Perdemos 3%, 4% do mercado de trabalho de pessoas que estariam empregadas, que agora estão buscando ou empreender, ou eventualmente buscando uma nova recolocação. Depois a gente vai falar disso, se isso atrapalha ou ajuda vocês na hora de atrair pessoas para os seus times, ou até de, quando abrir uma empresa, conseguir encontrar pessoas. A notícia chata é que não está mais fácil encontrar pessoas. Quem tem empresa já está balançando a cabeça aqui com uma cara de... Não, né? E a gente vai explicar um pouquinho por que mesmo com mais gente desocupada, o desafio de atrair pessoas continua sendo muito alto e continuará sendo alto, mesmo com esse cenário de aumento do desemprego. A segunda visão é essa, aqui fica um pouco difícil de ver no gráfico, mas essa é a variação real entre o salário médio de admissão de todo mundo que é contratado no Brasil em um mês e o salário médio
de demissão de todo mundo que é demitido no Brasil em mês. Desculpa, é o salário médio de admissão ano sobre ano. Tá? Então a comparação é desse mês de março de 2015 contra março de 2014, quanto que era a média do salário de admissão. Deu para entender? Quando a gente olha aqui na crise de 2009, durante um tempo, as empresas começaram a contratar pessoas com um salário real, descontado a inflação, um pouquinho menor do que era em 2008. E esse pico que vocês observam, 2010, 2011, 2012, 2013, quem tem empresa aberta percebeu que cada vez mais era preciso pagar mais para contratar uma pessoa. Concordam? Quem tem empresa? E para reter, as pessoas saíam porque conseguiam salário melhor. O mercado estava muito aquecido, então a gente observa que as empresas eram obrigadas a pagar salários maiores do que do ano anterior, eram obrigadas a fazer propostas mais agressivas para conseguir convencer a pessoa a entrar nas suas empresas. Esse cenário, quando a gente observa já 2015, já mudou significativamente. A gente está hoje, esse número não está atualizado até o último mês, mas quem é contratado hoje no Brasil recebe, em média, um salário 2% menor do que era contratado no ano passado, em termos reais. Isso é uma, entre aspas, boas notícias para quem tem empresa e para quem quer abrir uma empresa, porque a pressão da negociação está menos do lado do profissional e está mais na mão da empresa. Vocês conseguem hoje ter uma negociação salarial um pouco menos complicada do que era até 2, 3 anos. Também tem um fator aqui importante, que a inflação está 7, 8%. Então também tem um aumento da inflação, acaba impactando isso, porque isso são salários reais. Mas é fato, até com dados que a gente observa da nossa pesquisa salarial, que os salários de contratação hoje são menores ou pelo menos iguais ao que era no passado. Parou de crescer, parou aquela pressão muito forte em cima de salários de admissão. Então esses eram os 4 gráficos que eu tentei me segurar para não trazer mais, para dar um cenário de a economia vai continuar com essa sequência, com essa queda de atividade, teremos mais pessoas desocupadas e o salário de contratação, em termos reais, está menor do que era o ano passado. Tudo bem? Até aqui? Legal. Agora entrando no contexto mesmo da apresentação, ou seja, beleza, Testa, o que isso muda no meu desafio de atrair e reter os meus funcionários? São 4 pontos que a gente quer destacar. O primeiro, contratar pessoas continuará sendo difícil. Quem viu ontem notícias, a PNAD contínua falou que o Brasil tem 9 milhões de desocupados. Certo? Beleza. Vocês vão publicar uma vaga, vai ser fácil. Vai ter gente fazendo fila na sua empresa para contratar. É verdade? Não. Mudou um pouco comparado ao que era 2 anos, mas não. E a explicação é mais ou menos o seguinte. Quando a gente tinha pleno emprego, o número de desocupados era mais ou menos 4 a 5 milhões. Mais ou menos dobrou com o cenário atual. Mas no pleno emprego, aqueles 40 milhões de pessoas que estavam empregadas, ele estava disposto a buscar um emprego melhor. Então, quando você ia buscar alguém no mercado, você falava com os 4 milhões desocupados e talvez com 20, 30 milhões que falam, eu estou empregado, mas me conta mais se eu quero mudar de emprego. Hoje, não sei se alguém de vocês está empregado com carteira assinada. Nesse cenário econômico, quem tem coragem de botar o nariz para fora, fala assim, vou sair da empresa e me aventurar. Certo? Não sei se vocês sabem, mas quem assina a Cato é mais ou menos metade empregado, metade desempregado. Metade de quem assina a Cato esse mês está empregado. Essa proporção aumentou para 60 a 40. Porque quem está empregado não está querendo assinar a Cato para botar o nariz para fora. Então, continua sendo também um desafio contratar e talvez um desafio ainda maior, porque vocês hoje falam muito mais com os 9 milhões de desocupados e muito menos com os 40 e 50 milhões de pessoas que estão no mercado de trabalho. Faz sentido? Você está me xingando, né, Tessa? Só veio dar uma notícia para mim. Eu vou desistir de abrir empresa. Não, calma, tem boas notícias. Mas é uma realidade. Não tenhamos a ilusão de que agora tem muito desempregado e vai ficar fácil contratar funcionários. Não é verdade.
Um outro ponto que é importante quando a gente fala de atração é que existem duas maneiras de você trazer pessoas para o seu time. Uma que a gente chama de recrutamento passivo e outra que é recrutamento ativo. O recrutamento passivo é aquele que você fala assim, estou contratando alguém. É publicar uma vaga gratuitamente na Cato. Então, quem tiver precisando contratar alguém pode acessar o site da Cato, a publicação de vagas é gratuita. Vocês vão publicar uma vaga e vão receber pessoas que estão buscando emprego, certo? Que são os ocupados, que é eles que estão querendo mudar de emprego. Mas tem muita vaga que não vai funcionar. Não sei se alguém tem uma empresa de TI, vai precisar contratar um programador de aplicativos mobile. Você vai publicar essa vaga, vai aparecer algum candidato? Não vai. Não vai. Porque eles não estão procurando emprego, todos eles estão empregados, estão bem empregados. A maneira de chegar até esse tipo de profissional é outra coluna que é o recrutamento ativo. Você tem que ir atrás desses caras. Ou utilizando bancos de sites de emprego como a Cato, ou fazendo busca ativas num hunt numa empresa concorrente sua, ou falando com algum parceiro que tem alguma banco de dados, você fala, eu quero esse, e vou abordar ativamente e falar, você quer mudar de emprego. Essas estratégias de recrutamento têm que estar claras no momento que vocês decidirem contratar alguém. Porque haverá vagas que o recrutamento receptivo vai funcionar, o passivo vai funcionar. Você divulga a vaga, vai ter gente que virá até você. Vai ter vaga que não vai funcionar. Isso depende de 4 fatores. O primeiro é a demanda e a oferta. Então, tem perfis que você tem mais vagas que pessoas e outros que tem mais pessoas que vagas. Um exemplo, você vai contratar uma pessoa de segurança do trabalho. Provavelmente, um técnico de segurança do trabalho, você não precisa ir atrás. Você divulga uma vaga na Cato, alguns sites como esse, você vai ter profissionais interessados, porque tem muito mais técnico de segurança do trabalho do que vaga de segurança do trabalho. Agora, um engenheiro metalúrgico especializado em minério, falar de minério é complicado depois do acidente lá, mas um engenheiro muito especialista, você não vai publicar uma vaga, você não vai encontrar, você tem que fazer uma busca ativa dessa pessoa. Escala de currículos. Quando você fala receptivo, você só fala quem está buscando emprego. Quando você faz recrutamento ativo, você fala com quem está buscando emprego e aqueles que estão abertos a ver uma proposta de trabalho. Não é todo mundo que tem medo de botar o nariz para fora. Tem uma parte das pessoas que topam mudar de emprego. E aí você consegue atingir via recrutamento ativo. Terceiro ponto há vagas que a especialização do profissional ela não requer tanto diferencial. Vou falar de um cargo genérico, mas para contratar, por exemplo, um assistente administrativo ou um recepcionista, as habilidades são muito básicas. Para contratar o especialista em mídias sociais para cuidar do seu Facebook, etc., você precisa de habilidades muito específicas, a busca ativa ela é mais assertiva, ela é mais precisa na hora de encontrar esse candidato. E o prazo, né? Quando você tem uma urgência para fechar uma vaga, não dá para esperar as pessoas fazerem fila e encaminhar os currículos para vocês. Se você tem que fechar logo porque você vai perder venda que está faltando ser vendedor, você tem que ativamente fazer esse recrutamento. Ok? Então, acho que o recado aqui com relação à atração é vocês observarem as suas necessidades, identificarem se a sua estratégia de atração está funcionando ou não e saber se é por isso. Publicação de vagas vai funcionar sempre? Não vai. Busca ativa vai funcionar sempre? Também não. Tem que identificar qual é o perfil de cada vaga e identificar qual a estratégia mais eficiente para cada um desses perfis. Segundo ponto. Segunda tendência sobre atração e retenção de pessoas é rotatividade da mão de obra. Vocês têm ideia de qual é a rotatividade da mão de obra brasileira? Turnover, né? O quanto que roda a população brasileira ao ano? 20%? 40%? 50%? É de 55%, não dá para ver bonitinho lá. A rotatividade da mão de obra da força de trabalho brasileira é de 55%. Testa, o que significa? Se isso daqui fosse uma empresa, daqui a um ano, quem está daqui para lá não estaria mais comigo. Quando a gente olha salários até um salário mínimo, pessoas que têm salários até R$ 1.200, a rotatividade é de 100%. É olhar para essa sala e eu vou ter que contratar todo mundo de novo dentro de um ano. Quem tem empresa sente isso? Essa é a realidade do mercado de trabalho brasileiro. Mesmo em época de crise, mesmo em 2009, era de 48%, 49%. Então, a rotatividade ainda é muito alta. E aí tem duas sugestões, ou duas
provocações para vocês com relação ao que vocês poderiam fazer para reduzir essa rotatividade. A primeira, foi feita uma pesquisa pelo CNI-Ibope falando que quase 1/3 dos brasileiros que moram em cidades acima de 100 mil habitantes demoram mais de 1 hora para conseguir chegar no trabalho. Quantos de vocês fazem recrutamento ou consideram o endereço de onde o cara mora para fazer a contratação dele? Então, a Cato, por exemplo, desenvolveu recentemente uma ferramenta que permite você fazer uma busca e falar, quero só falar com pessoas que moram no raio de 1 km, de 5 km do meu endereço de trabalho. Por que disso? Porque muitas empresas reclamavam, não adianta eu querer contratar uma pessoa que vai atravessar a cidade, ela vai sair depois de 2, 3 meses. Então, é importante vocês também focarem nesse aspecto, uma oportunidade para reduzir a rotatividade. Porque imagina que tem uma pessoa que está trabalhando aqui, ganha R$1.000, recebe uma proposta para trabalhar ali numa outra empresa por 1.200. Só que ele mora 10 minutos da empresa e vai demorar 1 hora para ir para outra. Ele vai pensar 2 vezes. Ele vai pensar, ainda mais em cidades como São Paulo. São Paulo, Rio, grandes cidades têm essa característica. E um segundo ponto que vale a pena falar sobre rotatividade é a questão de salário. Não dá para ver aqui, mas eu não sei quantos de vocês sentem dificuldade em saber qual é a média salarial de um profissional para sua empresa. Quais são as fontes que você utiliza. Às vezes são sindicatos, entidades de classe, mas tem cargos que é difícil saber, né? Vamos imaginar que vocês têm uma empresa de estética. Vai lá no sindicato de esteticistas, consegue ter informação sobre o salário médio de um esteticista. E a recepcionista? E a pessoa que vai trabalhar com marketing? Esse dado não tem. Então, a gente tem na Cato uma ferramenta que ajuda vocês a saberem se vocês estão pagando a mais ou menos no mercado. E por que isso é importante nesse cenário atual do mercado de trabalho? Primeiro, se a oferta salarial de vocês for muito abaixo do mercado, vocês não vão conseguir atrair pessoas, certo? Vou contratar uma pessoa de um certo cargo, oferecendo 20%, 30% a menos que a média do mercado, não vai conseguir, vai ser mais difícil atrair essa pessoa. Mas principalmente o segundo ponto, você pode estar pagando mais que o mercado. Lembra que a gente viu que o salário médio está caindo? Então, a sua oferta salarial pode ser que seja acima do mercado e você esteja gastando mais do que precisaria para contratar uma pessoa. Então, esse tipo de informação, que a gente pode depois até mostrar como é que funciona a plataforma, pode ajudá-los a definir qual é a melhor proposta salarial para atrair pessoas, conseguir atrair as pessoas pelo salário ótimo para vocês, pelo salário que reduz o custo de contratação. Ok? Terceiro ponto que a gente queria discutir. Fortalecimento do conceito de marca de empregador. E aí queria pensem no seguinte, vocês enquanto consumidores, quando vocês querem comprar um produto ou um serviço, vocês decidem comprar um carro ou fazer uma viagem com base no que você viu no anúncio da revista, no anúncio da televisão, ou vocês consultam a experiência de pessoas que já compraram esse carro ou de que já estiveram naquele hotel ou fizeram aquela viagem? Cada vez mais a gente entra no TripAdvisor e vê se aquele hotel foi bem avaliado. Ou entra num Reclame Aqui para ver se aquele carro, aquela empresa montadora tem reclamação, certo? Nós, consumidores, fazemos isso. Essa foi a mudança que aconteceu no marketing nos últimos 5, 10 anos. Quando a gente fala de gestão e atração de pessoas, isso não aconteceu ainda. Mas vai acontecer, que é o seguinte, quando vocês eventualmente querem trabalhar numa empresa, vocês escolhem a empresa de acordo com a opinião de quem já trabalhou, trabalha lá, ou de acordo com o que a empresa fala, que o RH fala, como é trabalhar na empresa? Hoje, como regra, a maioria das pessoas ouve o RH. Algumas pessoas querem também saber como é trabalhar na empresa. O que está acontecendo é que agora está começando a surgir uma série de ferramentas que permitem isso. Então, nos Estados Unidos tem um site chamado Glassdoor, no Brasil tem Love Mondays, a Cato também tem uma plataforma que permite que vocês possam, na verdade, os seus potenciais colaboradores, possam saber, peraí, você me apresentou a proposta de trabalho, deixa eu ver como é que trabalhar na sua empresa, na opinião do seu funcionário, do seu funcionário. Essa mudança, que é o conceito de marca de empregador, que é Employer Brand, acontecerá muito rapidamente no mercado brasileiro. Então, só para exemplificar, isso aqui é a plataforma da Cato, que é o Por Dentro das Empresas, e aí qualquer pessoa pode consultar gratuitamente, qualquer empresa pode também se cadastrar gratuitamente. E aí aqui a gente trouxe uma página que é a avaliação de 83 pessoas que trabalharam ou trabalham na Cato,
E aí você consegue saber se a empresa paga em dia, como que é o clima da empresa, como é a liderança, a remuneração, como que é a gestão. E aí você tem comentários das pessoas que já trabalharam na empresa. Isso daqui, empresas que não construírem, não cuidarem desse tipo de marca de empregador, vão ter muito mais dificuldades em contratar pessoas. Porque as pessoas vão falar assim, recebeu a proposta legal, olha lá, um monte de funcionário reclamando que não paga em dia, que a empresa é pressão, etc. Ele vai falar, obrigado, não quero trabalhar para você. Pode ser que isso aconteça. A gente tem hoje mais de 100 mil empresas cadastradas, mais de 100 mil avaliações dessa plataforma. A gente quer chegar em 1 milhão em 2 anos. Isso vai mudar bastante a maneira de vocês contratarem. Mas você pode falar, testa. Mas a minha empresa não é uma empresa grande como Unilever, como Nestlé, etc. Então é uma pequena empresa. Ninguém vai ficar me procurando na internet para saber se eu sou bom empregador ou não. Pense no seguinte, e se você for um bom empregador, que tal você pedir para os seus funcionários avaliarem a sua empresa e utilizar essa avaliação que você acredita que será positiva para atrair pessoas? Então, eu contei para vocês que eu tenho uma agência. Eu acredito que os meus funcionários, são poucos, são 8 funcionários, amam trabalhar na minha empresa. Eu pedi para eles fazerem essa avaliação porque eu vou utilizar a nota deles para quando for contratar alguém falar, galera, olha a opinião de quem trabalha aqui na minha empresa sobre quer trabalhar aqui. Quer trabalhar comigo? E aí o meu convencimento disso, até eventualmente eu posso apresentar uma proposta salarial menos agressiva, porque o cara vai ficar encantado pelo fato de toda sexta-feira eles fazerem um tour para descobrir o melhor hambúrguer de São Paulo. E é verdade. Não descobriram ainda, mas... Então... Oi? Pode. E o quarto ponto é o impacto da tecnologia em aumentar a eficiência e redução de custos nesse trabalho de vocês de gestão de pessoas. Vocês já viram essa foto? A imagem não está boa porque tem uma luz ali. Mas vocês já viram essa foto em algum lugar? Está difícil identificar, mas a foto da esquerda é a Praça de São Pedro, no Vaticano, em 2005. Na primeira aparição pública, não é quando sai a fumacinha lá branca lá do conclave, a primeira aparição pública do Papa Bento XVI. Em 2013, aquela foto é a primeira aparição pública do Papa Francisco. A imagem não dá para ver nada, mas dá para perceber alguma diferença? Ou tinha uma nuvem de vagalume ali em 2013, ou né, a pessoa estava com o celular. Em 2005, até tinha um celular aqui em 2005, dá para ver? Ó? Tem aqui, não tem? Parecia um StarTAC, sei lá. Certamente eu estava tirando foto, né? Devia estar procurando sinal, lembra? A gente ficava fazendo assim, não ia funcionar nada, ficava esticando o braço. Mas provavelmente João Paulo II, João Paulo I, Pio XI, todos os outros papas, a foto seria a mesma, né? O que aconteceu nos últimos 5, 10 anos por causa da tecnologia está mudando a nossa vida. Quantos de vocês pegam um táxi, vão na rua e esticam o braço? Quantos de vocês vão no táxi, pegam a rua, pegam o aplicativo e falam, estou aqui, vem até mim? Né? Você sabe quanto que isso trouxe dinheiro para o taxista? Faça a experiência, pergunte para o taxista quanto ele está faturando a mais por causa do aplicativo de táxi. Entre 30%, 40%, 50%. Eu já fiz as perguntas em várias cidades. Por que isso aconteceu? Porque antes a gente estava querendo um táxi, tem um táxi da esquina aqui atrás, o cara não sabia que eu queria ele não sabia que eu estava aqui, e aí existia uma ineficiência econômica. Né? O economista fala que ineficiência é alguém querendo comprar um serviço, alguém querendo vender um produto ou serviço, e eles não sabem um do outro. A tecnologia matou essa ineficiência de táxi e todo mundo saiu ganhando. A gente perde menos tempo. Se a gente perde menos tempo esperando o táxi, a gente produz mais para a economia, a gente gera mais riqueza para o país. O taxista sai feliz da vida e ainda pega um pouquinho da receita a mais e divide com a operadora do aplicativo. Essa mudança aconteceu com o táxi, vai acontecer com o hotel. Não sei se já ouviram falar do Airbnb. Aplicativo de leitos que você pode falar, na minha casa eu quero que alguém quiser ficar hospedado na minha casa, você oferece seu leito para qualquer pessoa do mundo. O Airbnb no Rio de Janeiro já tem quase metade dos leitos de toda a capacidade hoteleira do Rio de Janeiro. Principal cidade do Rio de Janeiro, turística,
O Airbnb tem metade de todos os leitos de hotéis do Rio de Janeiro. E é tudo só no celular, na tecnologia. Isso começou a acontecer de maneira muito forte também na maneira que as empresas vão encontrar pessoas e reter as suas pessoas. A aplicação forte de tecnologia em recrutamento, seleção e gestão de pessoas ainda não aconteceu. Aconteceu o primeiro passo na década de 90, mas agora, principalmente com geolocalização, mobile, big data, que são alguns dados aqui, então, isso vai mudar e já está mudando. Vou dar um exemplo super simples para mostrar o quanto que isso já está mudando. Se vocês publicarem hoje uma vaga na Cato gratuitamente, todo mundo que acessa a Cato vai receber uma sugestão de vagas com o seu perfil. Vamos supor que estão contratando um vendedor, melhor, pode ser um analista de marketing. Você publicava a vaga e antes o que a gente fazia? Pegava quais eram os candidatos que eram analista de marketing em tal cidade, tal salário e apresentava essa vaga para ele. Só que a gente descobriu que tinha analistas de marketing que eram contratados pelas empresas que não estavam com currículo como analista de marketing. Eles eram analista de comunicação, analista de trade marketing, consultor de comunicação, gestor de mídias sociais. A gente foi aprendendo com algoritmo de inteligência artificial, com o uso das empresas e dos candidatos, e a gente começou a sugerir vagas de acordo com aqueles que geram mais contato. Não tem intervenção humana, é um algoritmo meio maluco lá que o pessoal desenvolveu, que automaticamente ele percebe qual é a vaga certa para aquela pessoa. Então eu posso ser um estatístico recebendo uma vaga de trabalhar na tesouraria do banco. Por quê? Porque um banco contrata muito estatístico para a tesouraria. Isso aumentou em 300%, em 200%, triplicou o número de contatos gerados entre candidatos e empresas. É um exemplo pontual, mas isso cada vez mais estará presente em plataformas de recrutamento. E a maneira que vocês vão contratar, vou generalizar, tá? Mas isso pode acontecer. Vitrine de loja com mande seu currículo por e-mail tal. Pôster colocando em faculdade, em Senac, publica uma vaga. Isso com o tempo vai desaparecer. Cada vez mais todo mundo estará conectado à internet e esse tipo de tecnologia, como de EasyTaxi, como de 99 táxis, como de hotéis, vai mudar a maneira que vocês encontram. Já é muito melhor do que era antes, mas vai mudar ainda mais rapidamente. Perfeito? Para finalizar, como eu dei um monte de notícia ruim lá no começo, né? Quem está empreendendo, olhar que o PIB vai cair 4, não vai crescer, deve dar um frio na barriga. Falar que o mercado de trabalho está ruim, todo mundo sabe, mas está muito ruim. Mas pense no seguinte, o Brasil de hoje, 2016, ele é melhor ou pior do que era em 1991? Melhor? Quão melhor? Muito melhor? Mais ou menos melhor? Meio melhor? Só melhor? Tem uma maneira de olhar isso que tem diversas formas, mas as Nações Unidas criaram o conceito do IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano. Você já deve ter ouvido alguma notícia sobre isso, mas eu mesmo não sabia muito bem como era calculado isso. Considerar se um país é evoluído ou não com relação ao desenvolvimento humano, considera 3 principais critérios. Primeiro, expectativa de vida. Tem associado muito a questão de oferta de serviços de saúde, mas tudo atrelado a uma longevidade da pessoa que nasce naquele país. Segundo, acesso ao conhecimento, que é o tempo médio de estudo e quando se espera de escolaridade daquela população naquele país. E o terceiro é a receita, é o PIB desse país. E aí tem todo um cálculo meio maluco para colocar qual é o IDH de cada país. A ideia não é comparar o Brasil com outros, mas é demonstrar o quanto a gente evoluiu nesses 25 anos. Essa era a visão do IDH por municípios em 91. Então, esse é o mapa. Tudo que está vermelho é baixíssimo desenvolvimento humano. Laranja, tem umas manchinhas laranjas aí, baixo desenvolvimento humano. E uma outra cidade apresentava médio desenvolvimento humano. E nenhuma tinha alto ou altíssimo. Essa era a foto do Brasil em 91. Essa era a foto do Brasil em 2000 e essa foi a foto do Brasil em 2010. Deu para perceber o quanto o Brasil mudou em 25 anos?
A gente tem uma parceria forte com a FIP na Cato e muitos dos dados que a gente analisa é com a ajuda da FIP. E o Eduardo Ziberstein, que é o analista da FIP, que é o nosso contato, ele falou uma coisa que é muito interessante. Essa evolução que o Brasil teve 20 anos, a gente só vai perceber o impacto dela daqui a 20 anos. Daqui a 10, 20 anos. Porque as próximas gerações de brasileiros que nasceram nesse período estão nascendo com uma longevidade muito maior, um acesso a estudo muito melhor do que era antes e com acesso a recursos e dinheiro, PIB, acesso a recursos para sobreviver e crescer muito maiores do que era no passado. Nós teremos, sem dúvida, um Brasil muito melhor daqui a 10, 20 anos. Não há dúvida, quando a gente olha essa evolução, e mais importante, essa evolução não é que foi em São Paulo, na cidade ABC. Você lembra que o Brasil era uma mancha vermelha? O Brasil inteiro evoluiu. Não foi concentrado em grandes cidades. No interior também tem uma evolução grande. Isso é um recado que sim, teremos um Brasil muito melhor em 5, 10, 20 anos. A crise existe, ela é forte, mas ela vai passar como toda crise. E quem conseguir superar essa crise de maneira com muita eficiência, bons times, engajados, bom capital humano, conseguir passar por esses 2, 3 anos, vai estar muito forte e preparado para surfar nessa onda que virá pela frente. No nosso segmento, a Cato é sem dúvida líder desse mercado em receita, vagas, etc. Algumas empresas não estão conseguindo se sustentar nesse cenário. A gente também está sofrendo muito. Mas nós acreditamos que quando passar esses 1, 2 anos, nós seremos muito mais fortes para surfar nessa onda. Porque nós teremos muito mais brasileiros com instrução mínima para buscar emprego, com acesso à internet para buscar emprego. Uma longevidade de vida significa que teremos mais pessoas produzindo por mais tempo, procurando emprego via Cato, e mais empresas utilizando a Cato para contratar as pessoas. Então, o nosso cenário daqui a 5, 10 anos, que é o nosso acionista, é uma empresa da Austrália, é gigante, a gente vai crescer muito. Esse 1, 2 anos de curto prazo é que serão mais difíceis. Mas eu tenho certeza absoluta que teremos um Brasil muito melhor num futuro breve. É passageiro. A crise é forte, é intensa, temos que nos preparar. Temos que ser muito mais eficientes. Vai passar. E aí, quando passar, a gente vai surfar essa mudança que aconteceu no Brasil nos últimos 25 anos. Esses são meus contatos, tem meu e-mail, pode me contatar via LinkedIn, Twitter, Facebook, Pombo Correio, WhatsApp. O WhatsApp não está aí. Se vocês tiverem alguma pergunta agora e quiserem compartilhar com todos, estou à disposição. Não sei se vocês querem levantar algum ponto para todo mundo. Por favor. Eu queria saber o que é considerado mais importante para as pessoas que trabalham nas empresas como um fator decisivo de trabalhar naquela empresa. O salário, o ambiente, quais são os fatores mais importantes para uma pessoa? A gente roda uma pesquisa, a Mayara pode me ajudar desde quando, acho que desde 1980, que chama Pesquisa de Profissionais Brasileiros. A gente pergunta exatamente isso. O principal fator ainda é salário e benefícios. Ele veio caindo um pouquinho nesses últimos tempos, mas ele ainda é o mais importante, é ter uma proposta salarial atrativa. A gente não rodou ainda a pesquisa nesse ano com esse novo cenário, deve mudar um pouquinho, mas tem um segundo aspecto que é muito importante, tão importante quanto e às vezes não é valorizado, que é a perspectiva de carreira. É um pouquinho da leitura assim, eu topo não ganhar um salário agora maior, mas se você der uma perspectiva de crescimento, de novos desafios e o que você quer de mim para chegar lá, eu topo aceitar a sua proposta, desde que eu tenha essa perspectiva de curto e médio prazo, de médio e longo prazo. Lembrando que curto, médio e longo prazo no mercado de trabalho mudou, né? Meu pai trabalhou 20 anos numa empresa, eu tenho ciclos de 5, 10, muda um pouquinho, nova geração fica 1, 2 e vai embora. Mas dar essa perspectiva, mesmo de curto prazo, olha, quero que em 2 anos você entregue isso, você dá a recompensa no final, isso engaja muito os profissionais. Mas salário ainda é muito forte. O planejamento de carreira do brasileiro, de maneira geral, ainda é receber uma proposta, vou ganhar R$1.100 a mais. Isso é evolução de carreira para grande parte dos brasileiros. E não é exatamente isso, mas é o que motiva as pessoas a mudar de emprego.
Agora está um pouco diferente, mas ainda assim a proposta salarial é, mesmo que você encontre pessoa desempregada, ó, vou te pagar muito menos que o mercado. O que vai acontecer? Se ele conseguir um salário de R$100 a mais, ele vai mudar para R$100 a mais. Ele vai mudar. Então o salário ainda é muito forte no mercado para convencimento do profissional. Tem uma coisa que está crescendo muito em grandes centros, que é trabalhar perto da residência. Isso está crescendo bastante. Pois não. Ah, meu joelho. Você mencionou aí da dificuldade hoje das empresas, tantas pessoas desempregadas, a dificuldade de encontrar. Quando você abre uma vaga, não chove de gente na porta da empresa para se candidatar, né? Você acha que, até mesmo você comentou a questão de distância, estar perto da residência, não tá, as empresas preferem contratar um profissional mais próximo. Você acha que hoje é uma tendência a modalidade home office, que é a pessoa ser contratada pela empresa, mas trabalhar na sua residência? E se a Cato hoje tem uma quantidade considerável de vagas abertas nesse modelo? Trabalho remoto é uma tendência mundial. No Brasil ainda não, porque a gente tem uma lei trabalhista muito rígida. Na Europa tem 9 modalidades diferentes de leis de trabalho. No Brasil tem 2, CLT e estágio. Lei do aprendiz também. Então, o problema é, tem empresas que topam fazer isso? Tem. Mas a CLT, a nossa regra trabalhista é da década de, vou falar uma década errada, deve ser década de 30, Getúlio Vargas, ou de 30 ou 50, quando foi estabelecida a CLT. Então, as regras são lá de trás, né? Tem algumas empresas que utilizam a Cato para contratar, sim, mas são muito poucas mesmo. Não é uma modalidade que ainda decolou. Tem alguns nichos de mercado que você vai falar, por exemplo, algumas empresas de call center estão começando a testar isso, algumas empresas de comunicação e tecnologia conseguem fazer isso, até porque a tecnologia ajuda a fazer, né? Você vai fazer com programação, você trabalha da sua casa, trabalha no escritório, tanto faz. Mas do comércio não, né? Você trabalha comércio, não tem como fazer home office. Mas é uma tendência muito forte fora do Brasil, mas o Brasil não decolou ainda. Enquanto a gente não mudar a lei trabalhista, eu acho difícil a gente decolar. Infelizmente. Alguém mais? Queria agradecer a organização, a Sebrae pelo convite, agradecer a todos vocês pela presença. A gente permanece aqui à disposição caso queiram conversar individualmente. E aqui no final do corredor também tem um stand da Cato Empresas. Se vocês quiserem conversar também lá no stand comigo, ou com o próprio nosso time de executivos que está aqui, a gente está à disposição para ajudá-los nesse novo cenário, a que vocês tenham times cada vez mais produtivos, eficientes e engajados. Teremos um ano difícil. Todo mundo terá esse ano difícil, mas quem passar por esse ano vai surfar depois de maneira muito forte. Mais uma vez, obrigado a todos, bom evento a todos, bom passeio pelo pavilhão. Obrigado mais uma vez. Valeu. Obrigada a todos. Por favor, a saída aqui é do meu lado direito. É só entregar o fone na recepção, tá bom? Muito